Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olá, pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. Estamos aqui já na 5ª temporada, os outros episódios estão todos lá no feed do podcast, você encontra no YouTube, no Spotify, onde você ouve o nosso podcast. E dessa vez nós temos um convidado aqui que voltou de um intercâmbio já na Itália. Ele é estudante do curso de Ciências Econômicas, estudante de Economia da Universidade do Estado de Santa Catarina, aluno do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, que é uma das unidades da UDESC em Florianópolis, e ele está aqui para compartilhar a experiência dele na Itália com a gente. Lucas, obrigado aqui por ter topado compartilhar aqui a tua história com a gente, e seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Muito obrigado por me receber, Carlito, é um prazer estar aqui. Legal, Lucas, vamos começar do começo, assim, você já tinha planos há muito tempo de fazer intercâmbio ou foi uma coisa que despertou, assim, na faculdade? Não, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, antes mesmo de entrar na universidade. Uma das coisas que eu pesquisei, assim, no momento de escolher a universidade que eu queria estudar, foi as possibilidades de intercâmbio, então é um desejo que eu tive, assim, desde antes, assim. E o que te atraía no intercâmbio, assim, é mais a parte acadêmica, assim, ou a experiência mesmo, você queria conhecer outras culturas, ou outros lugares e tal, o que te atraía mais? Eu acho que é mais essa questão de ter essa experiência diferente, eu acho que é uma experiência que agrega muito na vida, em todos os sentidos, você conhecer uma nova cultura, um novo país, talvez uma nova língua. Eu sempre tive muito interesse por conhecer novas culturas, novos lugares e viajar. E por que a Itália, Lucas? Tem algum motivo especial para você ter ido para esse país? Eu sempre tive muito interesse na Itália e na Espanha, e em toda essa cultura, assim, os países de origem latina. Então, eu gostaria de fazer um intercâmbio ou para a Itália ou para a Espanha. Eu achava que seriam países muito interessantes para eu realizar esse intercâmbio, países muito bonitos. Então, eu sempre quis fazer em um desses dois países. Eu queria que você contasse como é que foi esse teu processo de escolha, assim, você tinha já um foco, assim, Itália, Espanha, tal, aí você foi ali na lista das universidades conveniadas, ali foi procurando, conta um pouquinho como é que foi o teu processo, assim, para escolher, alguém te aconselhou, como é que funcionou? Eu analisei a lista de universidades conveniadas com a UDESC, tanto na Itália como na Espanha, e eu achei que a Universidade de Bolonha era a que fazia mais sentido, assim, para mim, onde eu poderia realizar as matérias em inglês e que tem um centro forte, assim, nessa área de economia e administração que poderia agregar bastante, assim, com a minha carreira acadêmica e profissional. Mas você teve aulas, você tem lá a oportunidade de ter aulas em inglês ou em italiano, né? Conta um pouquinho como é que funciona isso. Sim, a Universidade de Bolonha é bem tradicional, é a universidade mais antiga da Europa. Ela foi fundada em 1088, tem quase 1000 anos aí. E no intercâmbio você tem a possibilidade de realizar aulas em inglês ou todas as suas aulas em italiano. Então, e o semestre deles é dividido em dois. Então, é como se tivesse 2 trimestres dentro de um semestre. Então, as primeiras matérias que eu escolhi, já começando no começo do semestre, eram todas em inglês. E aí, à medida que eu fui aprendendo um pouco do italiano, eu escolhi realizar mais uma matéria que começava no segundo trimestre, que era em italiano. Então, eu tive a experiência de ter aulas tanto em inglês como em italiano. Mas, assim, se as pessoas não se sentem confortável em ter aulas em italiano, você consegue fazer um intercâmbio para Bolonha e só ter aulas em inglês sem problema algum, assim. Mas você foi para lá sem saber italiano, é isso? Ou você sabia alguma coisa? Não, eu não sabia nada, assim, de italiano. Eu chegando lá, antes de começar o semestre, a universidade oferecia um curso intensivo de italiano de 2 semanas que eu fiz. Então, eu consegui ter uma base boa, assim, do italiano nesse curso intensivo. E o resto eu fui aprendendo, assim, conversando com as pessoas, vivendo nesse ambiente, nessa atmosfera e tentando estar mais imerso na cultura. Eu fui aprendendo um pouco de italiano, consegui me virar bem, assim.
Esses 3 meses aí, mais o curso intensivo, já te deu condições, então, de não só se virar no dia a dia, mas até de assistir aulas, então, é isso? Sim, sim. Eu não vou falar para você que eu entendia 100% do que a professora falava, mas eu entendi a maioria o suficiente para eu conseguir acompanhar a aula, aprender e estudar. Eu não me sinto fluente em italiano, mas eu consigo me virar bem. Você não tem que demonstrar, então, proficiência na língua, nenhuma das duas línguas. Exato, a Universidade de Bolonha em específico, ela não exige proficiência nem para o inglês, nem para o italiano. Conta um pouco pra gente, eu não sei se foi a tua primeira experiência, assim, de morar fora, tal, mas conta pra gente como é que foi, os teus primeiros dias lá na Itália, a tua chegada na universidade, como é que você foi recebido lá. Tenta dar uma ideia de como é que é um intercambista brasileiro chegando lá para fazer intercâmbio na Itália. No começo, eu tive um pouco de dificuldade, principalmente na questão de moradia. Em Bolonha é muito difícil de você conseguir moradia. Eu cheguei lá com uma moradia temporária, um local que eu poderia ficar apenas um mês, e procurando uma moradia para eu ficar o restante do semestre. Então, no começo, eu passei um pouco de perrengue, assim, procurando moradia. De um ponto de vista da universidade, eles têm alguns programas de apoio, assim, para os intercambistas que estão chegando. Também tem algumas associações de intercambistas, de estudantes que integram os estudantes para você conhecer outros intercambistas que estão vindo de outro país, você fazer amigos, você participar de eventos, festas e etc., que é muito legal de participar. Antes mesmo de eu fazer o intercâmbio, eu já tinha ido atrás e já tinha descoberto alguns grupos de Facebook e de WhatsApp de brasileiros de uma forma geral e estudantes brasileiros em Bolonha, o que também facilitou bastante assim a minha integração quando eu cheguei em Bolonha. Então, quando eu cheguei em Bolonha, eu já conheci alguns brasileiros assim pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu já tinha conversado com alguns brasileiros que moravam lá. Isso facilitou um pouco assim a minha integração e facilitou assim para eu conhecer pessoas e fazer amigos. Lucas, você falou que teve dificuldade para conseguir moradia lá, né? Bolonha é uma cidade pequena, né? Uma cidade histórica. Algumas universidades oferecem opção de moradia estudantil. Acho que não é o caso de Bolonha, né? Você tentou alguma coisa assim, não? Para intercambistas só de 6 meses, não é possível nenhuma das oportunidades de moradia estudantil da Universidade de Bolonha. Eu sei que eles têm alguns programas para os alunos que vão fazer a graduação inteira lá, às vezes conseguem algum auxílio, alguma coisa, mas para os intercambistas não. No final acabou tudo dando muito certo, mas eu também recomendo assim, nessa questão de moradia e de uma forma geral ajuda bastante você ir conhecendo pessoas, você ir tentando fazer conexões, que isso vai te auxiliando e todo mundo tem alguma dica que pode te dar para te ajudar em alguma área, então é muito bom. Você foi com uma bolsa da UDESC, né? Foi pelo Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, né? O PROME. Você participou do edital, foi selecionado lá e viajou para a Itália com a bolsa, né? A gente lembrando da bolsa, para quem não conhece o PROME, né? A bolsa ela paga a passagem aérea de volta, paga o seguro saúde lá no país de destino e também tem uma ajuda de custo aí mensal durante os 6 meses que você fica lá, você tem aproximadamente 600 euros, né, por mês de ajuda, né? Dá para se virar com essa bolsa lá? Como é que foi a tua experiência? Realmente a Itália não é dos países mais baratos. Eu também não acho que é dos mais caros, eu acho que tem uns outros países no norte da Europa, no Reino Unido, que é mais caro ainda, mas no meu caso, eu tinha um pouco de dinheiro guardado e eu contava com uma ajuda dos meus pais, então eu gastei um pouco mais mensalmente do que a bolsa. A bolsa, com certeza, é uma grande ajuda. Eu não acho que em Bolonha em específico seja possível você cobrir 100% dos seus gastos apenas com a bolsa, mas é possível você viver com apenas um pouco mais do que a bolsa. Se você tem só um pouco de dinheiro a mais guardado, você consegue se virar bem sem nenhum problemas. E a bolsa com certeza é uma ajuda muito grande, assim, muito boa. Conta um pouquinho, você ficou morando em Bolonha mesmo? Conta como é que era morar lá. Tenta dar uma ideia assim do como era a cidade, como era o teu dia a dia lá. Então, Bolonha é uma cidade bem universitária, então a universidade é muito grande, tem cerca de 100 mil estudantes, e a cidade, de uma forma geral, tem 400 mil habitantes. Então, eles dizem que não é nem mais uma cidade universitária, é uma universidade que se tornou uma cidade. Então, meio que a cidade inteira, ela gira em torno da universidade. Se você entra ali no
se você anda no centro histórico de Bolonha, ali dentro dos muros, toda rua você vai ver algum prédio da universidade, alguma biblioteca, algo relacionado à universidade. Então ela tem bem esse ar, esse espírito jovem, universitário, também como a maioria dessas cidades mais antigas da Itália e da Europa, ela é uma cidade bem centralizada, então ela tem um centro histórico que fica ali dentro dos muros antigos da cidade, onde a maioria do comércio, dos prédios e de tudo assim da cidade acontece. Eu acho que é isso. A cidade, de uma forma geral, é uma cidade bem agradável assim para morar. Tem diversos parques e diversas atividades assim culturais, etc, que você consegue participar. Eu acho que eu tive uma boa experiência morando lá. Como é que era a tua convivência com os colegas lá? Você tinha um círculo assim com que você convivia diversificado, assim, gente de vários países? Conta um pouquinho como é que era a interação de você com os colegas estrangeiros. Não, com certeza. Em Bolonha você vai conhecer pessoas do mundo inteiro. Então, no meu círculo de amizades tinha bastante brasileiro, mas também eu tinha vários amigos da Alemanha, da Holanda, da Argentina, da Espanha também, e de outros países também. Eu conheci gente da Áustria, da China, de diversos outros países. Então, eu acho que esse intercâmbio cultural e você ter essa oportunidade de conhecer pessoas de vários países, vários locais diferentes, também enriquece muito toda essa experiência. Também os italianos, né? Obviamente, eu também conheci, eu tinha alguns amigos italianos, mas eu acho que todo esse intercâmbio cultural é algo muito positivo, assim, que enriquece a experiência de uma forma geral. Lucas, fala um pouquinho da universidade em si, que a gente acabou não abordando ainda, né? Você ficou satisfeito lá com o ensino na universidade? Conta um pouquinho como é que é a estrutura, professores, as aulas. Dá uma ideia aqui para quem está assistindo de como é que é estudar em Bolonha. Olha, eu acho que a Universidade de Bolonha, até pelo seu tamanho e por ela ser bem tradicional, ela tem muitas ferramentas e que você pode utilizar. Ela é uma universidade bem completa. Então, eu fiquei bem satisfeito com toda a minha experiência universitária. Eu gostei da maioria das matérias que eu realizei. Também acho bem positivo fazer o intercâmbio em Bolonha pelo fato de ser uma universidade muito grande. Eles têm uma vasta gama de matérias em que você pode escolher. Então, assim, você pode realizar matérias muito diversas, coisas diferentes do que você teria na sua graduação aqui na UDESC, que eu acho que vão complementar o seu currículo. Então, eu fiz algumas matérias que eu não teria na UDESC, o que eu acho que foi muito positivo, assim, para a minha experiência, é algo que vai contribuir bastante com a minha carreira. Então, eu acho que as aulas e as matérias foram bem positivas, a minha experiência. E fora de sala, assim, em uma questão de bibliotecas e ferramentas para auxiliar o seu ensino, eu acho que é uma universidade muito boa, que tem diversas oportunidades dentro e fora da sala de aula. Você viajou também pela Europa, porque Bolonha é bem central assim, em relação ao continente, né? O pessoal diz que fica fácil também você deslocar. Você conheceu outros lugares também durante o intercâmbio? Sim, e isso foi algo que eu acho que eu aproveitei bem. No semestre de Bolonha, o calendário das aulas é um pouco diferente do formato que a gente tem aqui no Brasil. Então, entre esses dois trimestres que eu falei para você que tinha uma semana e meia de férias, assim, dentro do próprio semestre. E no meu caso, eu não tinha aula de sexta-feira. Então, eu sempre tinha um fim de semana um pouco mais longo e eu tive essa semana e meia entre o semestre que possibilita você de conhecer outros lugares na Europa, de fazer algumas viagens mais curtas. Então, eu consegui conhecer diversas cidades na Itália, fazer viagens curtas assim na Itália de fim de semana. E nessas semaninhas de férias que eu tive, eu também conheci alguns outros países ali em volta, como a Espanha, a Albânia, Marrocos, porque acaba que ali você estando na Itália, se você presta atenção, de vez em quando aparece uma promoção em que você consegue viajar relativamente barato assim para esses outros países, sabe? Assim, eu fui para a Albânia fora de temporada e eu consegui achar passagens aéreas para um outro país, né, da Itália para a Albânia por apenas 10 euros. Então, assim, se você fica de olho, realmente tem essas oportunidades. Me diz uma coisa, baseado em tudo que você viveu lá no intercâmbio, assim, você tem alguma dica para passar para os seus colegas, assim, que você acha que pode ser útil, né, pelo que você viveu?
Bom, a minha dica principal, principalmente se você for para Bolonha, procure o quanto antes moradia, porque para mim, pelo menos, foi a maior dificuldade. Então, procurar o quanto antes moradia. E se você puder, assim, se você tiver a oportunidade de guardar um pouco de dinheiro para você conseguir fazer essas viagenzinhas curtas, eu também acho que é uma experiência bem enriquecedora. Lucas, o que que você acha que você está trazendo na bagagem assim do intercâmbio, assim que você já pensou assim que impacto que você acha que vai ter assim para tua carreira ou para você como pessoa mesmo, assim? O que que a experiência do intercâmbio você acha que vai mudar em você? Eu acho que o intercâmbio acrescentou de diversas formas na minha vida. Então, as matérias, as aulas que eu frequentei em Bolonha, eu acho que enriqueceram bastante o meu currículo acadêmico e profissional. Eu acho que isso é algo que eu levo. Hum, Também eu conheci várias pessoas, muito legais, assim, que se tornaram meus amigos nesse intercâmbio, que eu acho que são pessoas que eu vou levar para a vida inteira. Então, de um ponto de vista pessoal, eu também acho que agregou bastante na minha vida. E de um ponto de vista cultural, com certeza agregou muito, assim, você conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, você entender como que pessoas diferentes vivem em um local diferente, eu acho que é algo que amplia muito a sua visão sobre o mundo e que é muito positivo. Legal, a gente conversou então aqui com o Lucas, que foi fazer intercâmbio na Itália, em Bolonha, pelo PROME, né, o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC. Ele viajou lá com bolsa, teve uma experiência muito bacana lá, fez disciplinas em inglês, em italiano, viajou, conheceu gente do mundo inteiro e contou para a gente aqui a experiência dele muito bacana, muito rica e que ele recomenda, né, para os colegas aqui que estejam ainda em dúvida se o intercâmbio é algo legal, né? Eu acho que o Lucas mostrou aqui como que é bacana essa experiência. E Lucas, a gente pode deixar o teu contato, de repente, aqui na descrição do episódio, caso as pessoas tenham dúvidas, queiram conversar com você. Está autorizado, então, a gente deixar o teu contato aqui do Instagram? Claro, com certeza. Se alguém tiver dúvida especificamente sobre Bolonha ou como intercâmbio, de uma forma geral, pode entrar em contato comigo que eu tento ajudar. Então tá, quem está assistindo a gente pelo vídeo aqui, a gente vai colocar aqui na tela ali, ó, o Lucas Rip, o contato dele aqui, quem quiser mandar um direct aqui no Instagram para saber mais sobre a experiência dele, né? Para quem está ouvindo aí pelo podcast em áudio, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, tá? E como a gente falou no início, o podcast tem várias outras oportunidades também de intercâmbio em que o pessoal compartilhou com a gente, tem mais de 80 episódios ali, quem quiser, quem não está interessado na Itália, está interessado em outro destino, tem um monte de episódios aí já publicados que você pode olhar, está tudo lá no nosso site, você entrar no desk.br/exag/intercâmbio podcast, tem lá todos os canais onde você pode ouvir, tem no YouTube, Spotify, tem Apple Podcast, Google Podcast, tem vários apps aí que você pode ouvir. Tá? E tem o nosso Instagram também, o @intercâmbio podcast, que lá também tem todos os links e tem mais informações aí sobre intercâmbio, né, quais as oportunidades que a UDESC dá para intercâmbio. Então é isso, Lucas, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter participado do podcast e contado a tua experiência. Muito obrigado por me receber, foi muito legal isso. É isso aí. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.